Boa noite. Que bom. Tá todo mundo animado, né? O tema da nossa conversa essa noite é a parábola do bom samaritano, que Kardec colocou no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o título Fora da caridade não há salvação. Causa muitas vezes uma certa espécie essa história de caridade, né? O Espiritismo enfatiza esse aspecto que vem nos ensinar que sem a caridade não adianta nada que nós façamos. E isso muita gente estranha, porque nós aprendemos das nossas crenças primitivas, a Igreja Católica, as igrejas protestantes, nós aprendemos a louvar a Deus, nós aprendemos a nos conduzir de forma pia, de orarmos bastante, de nos ajoelharmos diante do altar, e achando que isso era suficiente. Louvar a Deus, orar bastante, ir à igreja ou ao centro, por que não dizer, pelo menos 2 vezes por semana. E isso nos parecia o bastante para nós nos salvarmos. É bom lembrar, né, que quando nós falamos de salvação, nós estamos presos ainda àquele conceito de céu e inferno, que todos nós aprendemos, todos nós acreditamos um dia. Foi importante para nós essa crença, ela não foi em vão, porque o inferno nos amedrontava e fazia com que nós buscássemos um caminho melhor para evitá-lo. O céu chamava atenção pela beleza, pela tranquilidade que oferece, pela paz e por estarmos junto a Deus o tempo todo. Isso era o que nós acreditávamos. Mas o Espiritismo veio nos trazer um novo ensinamento. Tudo isso é importante irmos à igreja, é importante orarmos, é importante vir ao centro. Enfim, faz parte da nossa condição religiosa, das nossas necessidades. Mas isso não é suficiente mais. Nós já aprendemos, o Espiritismo nos ensina que não é suficiente. É preciso caridade. Só que caridade virou sinônimo de esmola. Quando nós falamos em caridade, nós imaginamos dar alguma coisa para alguém. Um prato de comida, uma roupa usada, uma esmola. Isso é caridade, sem dúvida nenhuma. Ainda que para nós não represente nada, quem recebe muitas vezes precisa disso e acaba sendo beneficiado. Mas a caridade que o Espiritismo nos ensina é muito maior. Eu prefiro usar o termo fraternidade, porque fraternidade é mais amplo, é o comportamento entre irmãos, é a conduta entre irmãos. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. Hoje nós podemos entender assim. Kardec colocou nesse mesmo capítulo, na introdução, a descrição que Jesus fez daquilo que seria um julgamento da humanidade. Ele usava a linguagem que nós podíamos entender. Ele falava aquilo que nós poderíamos compreender naquele momento em que nós vivíamos, e até bem pouco tempo era o que nós podíamos entender. Por isso foi descrito como salvação. E eu sempre lembro que Jesus não escreveu nada. E mesmo os apóstolos não escreveram nada, exceto Mateus, que escrevia algumas coisas, anotava algumas coisas de que Jesus falava. Nenhum dos apóstolos teve a preocupação de colocar no papel ou no pergaminho, já que não existia o papel naquele tempo, os ensinamentos de Jesus. E mesmo que desejassem fazer, poderiam escrever aquilo que entenderam que ele falou, e não exatamente o que ele falou.
Tentem escrever depois que eu terminar aquilo que eu falei. Ninguém vai conseguir escrever aquilo que entendeu que eu falei, que nem sempre pode ser, nem sempre será aquilo que eu quis falar, aquilo que eu desejei passar. Imagine naquele tempo, e os evangelhos foram escritos centenas de anos. Dizem que o mais antigo foi escrito 70 anos depois de Jesus. Portanto, não podemos tomar ao pé da letra aquilo que está ali. Temos que aproveitar o sentido que é dado, né? Por isso Jesus falava por parábolas, porque as parábolas têm o poder de eternizar. O ensinamento por parábolas teve a capacidade de ultrapassar todas as barreiras, inclusive as perseguições, as modificações, as adulterações intencionais que fizeram. Elas continuam puras, continuam transmitindo uma mensagem interessante do Evangelho de Jesus. Por isso Jesus aqui é descrito como o julgamento da humanidade, né? E é curioso lembrar que em todos os quesitos apresentados, nenhum fala de adoração, nenhum fala de oração, nenhum fala de fé. Será que isso não era importante? Claro que era, mas é tão importante que não precisava nem ser dito. Estava implícito em todo o ensinamento de Jesus, mas ele fala de conduta. Ele fala, e ele descreveu, né? Quando o Senhor vier para julgar a humanidade, dirá, colocar a humanidade uns à direita, outros à esquerda, e dirá aos que estão à direita: tive fome e me deste de comer, sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava preso, fostes me ver, doente me visitastes. Esses são os quesitos. E eles responderiam: mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Foi quando fizeram a um desses pequeninos, seus irmãos. Foi a mim que vocês fizeram. Igualmente aqueles que estavam à esquerda: tive fome e não me destes de comer, sede e não me deste de beber, nu não me vestistes, doente e não me fostes ver. Mas Senhor, como nós deixaríamos de fazer isso para o Senhor? Para mim vocês não deixariam, mas quando vocês deixaram de fazer para os seus irmãos, vocês deixaram de fazer para mim. Olha que beleza de ensinamento, é simples, no sentido de mostrar que o importante é a conduta entre irmãos, a conduta fraterna. Eu, quando falo sobre isso, eu gosto de pensar que Jesus estava olhando para o nosso tempo, porque nós vivemos um momento importante da humanidade, né? Um momento da transição planetária, que de tanto a gente falar parece que fica banalizado e muita gente não se preocupa. Nós reclamamos da situação, porque está feia, está ruim, está grave. Hoje, principalmente, muita gente deve ter xingado, deve ter falado um monte de bobagens por aí, porque é normal ficar nervoso com a situação que nós enfrentamos hoje. Mas isso faz parte realmente do momento em que nós estamos vivendo. E por que ele falava para essa nossa época? Porque se nós estamos entrando em um novo momento da humanidade, um mundo de regeneração, é preciso que nós rompamos todas as barreiras do egoísmo, as barreiras raciais, os preconceitos. É preciso que nós aprendamos a viver segundo esses ensinamentos de Jesus, para que nós possamos ser felizes. Ser salvo para nós agora é ter a oportunidade de ingressar nesse novo mundo. E se nós só poderemos fazê-lo se tivermos vivido segundo os ensinamentos de Jesus, segundo esses ensinamentos maravilhosos de fraternidade. Por isso Kardec colocou: fora da caridade não há salvação, fora da fraternidade não há salvação. E Jesus, mais uma vez, precisava ensinar por parábolas. E chegou a ele um doutor da lei. O doutor da lei, para aqueles que não sabem, né?
Não era um advogado, não. Era um especialista nas leis judaicas. Era aquele homem entre os judeus que dominava todas as leis de Moisés, especialmente os 10 mandamentos, e tinha também a função de julgar, de dirigir o povo na religião. E ele chegou para Jesus tendencioso e perguntou: mas mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos, disse Jesus. Quais? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Enfim, repetiu todos os mandamentos que nós já conhecemos, porque faz parte também da nossa vida, faz parte também da nossa crença. Embora tenha sido dado para os judeus lá em Moisés, é a base da evolução humana. Todos os princípios fundamentais para que nós possamos ter uma sociedade harmoniosa estão contidas nesses 10 mandamentos. Examine e vocês verão que todos os nossos dissabores, todos os infortúnios pelos quais nós passamos, decorrem do desrespeito a esses mandamentos, a essas leis que têm origem divina, segundo o Espiritismo reconhece. E conclui: ama teu próximo como a ti mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Aliás, Jesus, em um outro momento, enfatizou esse aspecto, né? Perguntaram também, um fariseu perguntou para ele: mestre, qual o maior dos mandamentos? Ele queria saber entre os 10 mandamentos qual seria o maior. Não podemos nos esquecer que era uma plateia de judeus, né? Quase todos os judeus, os apóstolos eram judeus, as pessoas que o questionavam eram judias. E Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas. Natural, não é? Afinal de contas, sem Deus nada existiria, sem Deus nada teria sentido. E o segundo, semelhante a este: ama teu próximo como a ti mesmo. Simples, não é? Ama teu próximo como a ti mesmo. E o doutor da lei não se deu por satisfeito e fez a pergunta que todos nós gostaríamos de fazer. Eu acho que agora ele já estava preocupado, porque embora ele guardasse todos os mandamentos, ele estava em dúvida se ele realmente amava o próximo. Quem é o meu próximo? Puxa vida, né? Se nós fôssemos analisar isso, nós mesmos, agora nós diríamos: o meu próximo é o meu filho, o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, aquelas pessoas que eu gosto, aquelas pessoas da minha relação, aquelas que se afinizam comigo, esses são os meus próximos. E eu acredito que era também o que aquele doutor da lei acreditava. O próximo é aquela pessoa que está próxima de nós. Próxima não apenas fisicamente, mas por laços consanguíneos, por laços de amizade, enfim, aqueles que estão em torno de nós. E como é que Jesus poderia responder isso, né? Porque é fácil nós amarmos aqueles que estão próximos de nós, não é? Embora muitas vezes a gente não ame nem assim, mas é muito fácil amar o filho, é muito fácil amar o pai, é muito fácil amar a mãe. Lembrando, né, outra coisa, que amar, nós também banalizamos o termo amor, esse verbo maravilhoso, nós banalizamos. Amor virou só um sentimento. Hoje em dia, amor é sinônimo de um sentimento. Então nós vemos todos os dias aí as pessoas amando e deixando de amar. O amor acabou, especialmente na televisão, né? Os artistas, também fora dela, só que os de fora dela não aparecem, né? Os artistas aparecem mais, que estão sob os holofotes da mídia. Todo dia começa um novo amor, todo dia acaba um amor antigo, e nós passamos a achar que amor é só isso.
Mas amor, na realidade, é um conjunto de condutas que decorre de um sentimento, é óbvio. Mas o sentimento sem a conduta é vazio. Então amar o próximo é ter para com ele uma conduta coerente com esse sentimento. É socorrer o próximo, é ajudar o próximo, é amparar o próximo, é ouvir o próximo, é estar atento para as suas necessidades, é estar atento para as suas inquietações, mesmo em se tratando da família. Aliás, o grande problema dos dias de hoje é que os pais não têm tempo para isso com os próprios filhos. O amor acaba se tornando apenas um sentimento sem atos objetivos de amor. Então o amor deixa de ser apenas um sentimento para ser um conjunto de condutas que possam lá no fim ser identificado como atos de amor. Aí fica mais difícil, né? Porque é muito fácil dizer eu amo. E Jesus, para não deixar barato, né? Para ensinar realmente, ele usou uma figura, uma parábola muito interessante, que tem muitas formas de interpretação, mas eu gosto de uma em particular. Para a gente entender, é preciso uma rápida aula de história. Perdoe o termo aula, né? Não sou nenhum professor, mas vamos lembrar alguns fatos históricos do povo judeu para que a gente possa entender o real significado dessa parábola de Jesus. Todos nós conhecemos, todos nós já ouvimos em algum lugar, mesmo quem não leu a Bíblia. Os evangélicos são especialistas nisso, nós não, mas nós já ouvimos falar de um rei Davi, não é? O primeiro rei, o segundo rei de Israel, que ao morrer deixou Salomão, seu filho predileto, como seu sucessor. Aí também é uma história curiosa, né? Salomão era um filho adulterino. Salomão era casado, aliás, um monte de vezes, né? Aliás, Davi era casado um monte de vezes, porque aquele tempo era permitido. Mas ele se encantou com a mulher de um general, o general Urias. Também ela provocava, ficava tomando banho nua lá no quintal da casa dela para que o rei visse. Paciência. Pelo menos é o que a Bíblia conta, tá? Eu não estava lá. E o rei o que fez? Mandou o general para a frente de batalha para que morresse e ficou com a mulher dele. E dessa união é que nasceu o Salomão, o grande rei de Israel, considerado o homem mais sábio do seu tempo. Mas ele era muito sábio, mas ele não soube educar os filhos. Aliás, acontece muito isso até nossos dias, né? Nós somos sábios com os outros, somos sábios para dirigir a empresa, somos sábios para um monte de coisa, mas não somos sábios para educar os nossos filhos. E quando ele morreu, os seus filhos entraram em luta pelo trono. Davi havia indicado Salomão, mas os outros filhos não concordavam, particularmente um, e houve uma ruptura entre o povo judeu. 9 tribos formaram o que ficou chamado o reino de Israel, e 3 tribos formaram o reino de Judá, com capital em Jerusalém. As 9 tribos tinham capital Samaria. Olha aí o samaritano aparecendo. Mas todos acreditavam ainda em Jeová, todos seguiam o Pentateuco, né? o livro sagrado dos judeus, os 5 primeiros livros que estão na Bíblia. Todos eles tinham as mesmas crenças, eram todos herdeiros de Abraão, de Jacó. O tempo passou, houve uma grande invasão, o povo de Israel foi levado cativo, alguns ficaram. Tempos depois, o povo judeu também foi levado cativo. E quando retornaram, a ruptura estava consagrada. Os samaritanos não podiam ir a Jerusalém orar, eram inimigos. Eles eram mais adversários do que nós, dos argentinos, em futebol. Não podiam se ver. Tanto que dizem que o judeu, quando via um samaritano, cuspia de lado, nojento, né? Mas esse era o objetivo, era menosprezar.
E o samaritano não deixava por menos, também não gostava do judeu. Embora, repito, acreditassem no mesmo Deus, tivessem as mesmas leis religiosas, eles não se toleravam. Daí a importância da figura que Jesus coloca do bom samaritano. Por quê? Porque ele ia de Jerusalém para Jericó, estava em território judeu. E Jesus não fala se esse homem que ia de Jerusalém para Jericó era judeu, era samaritano ou era romano, era apenas um homem. Apenas um irmão em humanidade que estava ali. E ele foi assaltado, foi ferido e ficou como morto à beira da estrada. Eis que passou o sacerdote. Qual é o dever de um sacerdote, gente? Entre outros, amparar as pessoas. Ou não é? Desde todo sempre, o sacerdote, líder religioso, tem o dever de dar amparo, não apenas espiritual, mas também amparo material, moral, para os necessitados, para aqueles que os procuram. Isso em qualquer religião. Embora nós não tenhamos sacerdotes no espiritismo, mas também aqueles que fazem aqui o papel representativo, os médiuns, os trabalhadores, também têm essa obrigação moral e religiosa de amparar e de socorrer. E o sacerdote passou e fingiu que não viu. Ele não perguntou sequer se era samaritano, se era judeu. Simplesmente ignorou o ferido. Em seguida passou o levita. Aí precisa também uma outra explicação, que a maioria das pessoas não sabe o que é isso, né? Levita era um indivíduo originário de uma tribo, a tribo de Levi, e que, embora não fosse sacerdote necessariamente, tinha as funções de trabalhar no templo. Eram os funcionários públicos dos judeus na época, porque eles tinham um governo teocrático. Então tudo estava ligado ao templo, tudo estava ligado à religião. E o levita tinha também por obrigação moral e até funcional, podemos dizer, de socorrer. E não o fez. Estava muito ocupado. Ninguém viu, eu vou fingir que não vi também. E passou de largo, segundo a descrição de Jesus. Em seguida passa o samaritano. O homem reles, o homem vil, segundo a visão dos judeus, o homem que não merecia nenhum respeito, nenhuma consideração, porque era originário de um povo corrupto, de um povo herege. Mas o samaritano se condoeu daquele homem, parou, não ficou apenas soprando as feridas, falando palavras de estímulo, mas untou as feridas, pegou o homem, colocou sobre o seu animal, levou até a estalagem e pediu que cuidassem dele. Deixou dinheiro para pagar a conta e se comprometeu a pagar todo o resto na volta. Não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Não era sacerdote, não era levita, não era parente. Aliás, nem perguntou quem era o homem. Olha o grande exemplo, a grande diferença que Jesus quis enfatizar. Nós podemos tirar aí inúmeras lições, especialmente no aspecto raça. Ele não perguntou: você é samaritano, você é judeu, você é romano? Ele o encarou como um irmão, como um ser humano que necessitava naquele momento de ajuda, de socorro, de amparo. E o socorreu e o amparou. E Jesus pergunta: quem foi? Quem era o próximo? Ficou fácil, não é? Mas nos dois sentidos, nos dois aspectos.
Por quê? O ferido também não perguntou: você é samaritano? Se você é samaritano, eu não quero a sua ajuda. Ele precisava de socorro e aceitou a ajuda. Aliás, tem uma outra passagem na Bíblia muito interessante, está no Evangelho segundo São João, capítulo 5, se não me engano, que envolve um samaritano também, melhor dizendo, uma samaritana. Jesus estava nas suas caminhadas com os apóstolos e parou em uma cidade da região de Samaria. Mandou os apóstolos à cidade para fazer compras, que eles precisavam de alimentos nas suas caminhadas, eles tinham que comer, não é? Eles não viviam de brisa. E Jesus estava com muita sede e ele viu um poço, o famoso poço de Jacó. Jacó que teria aberto aquele poço, quem duvidar que vai conferir, né? Mas constava que era o poço de Jacó. E lá uma mulher que tirava água, e Jesus chegou e disse: dá-me de beber. E a mulher olhou bem para ele e falou: mas que cara de pau, você é judeu e vem pedir água para mim que sou samaritana? Olha o preconceito do outro lado. Ela não disse assim, mas eu imagino que ela disse: você sendo judeu vem pedir água para mim que sou samaritana? Onde já se viu uma coisa dessa? E Jesus disse: se você beber dessa água, você terá sede outra vez, mas se você beber da água que eu te der, jamais você terá sede. É claro que Jesus estava falando dos seus ensinamentos, né? Porque senão ele próprio não precisaria beber. Ele estava falando das suas lições de evangelho, enfim, dos ensinamentos importantes que ele estava trazendo para aquele momento da humanidade. Depois de algum debate, de algum bate-boca, Jesus falou para ela: chame seu marido. Ah, Senhor, eu não tenho marido. Dissestes bem, disse Jesus, você teve 5 maridos, e o que agora você tem não é seu marido. Ela ficou espantada, né? Como é que o senhor sabe? É profeta por acaso? E que profeta, né? Mas que lição importante mais uma vez de Jesus. Não só se dirigindo, falando à samaritana, mas a uma mulher de má vida, segundo os costumes da época. Hoje nós não olharíamos assim. Hoje é normal as pessoas viverem juntas sem serem casadas. Mas naquele tempo isso dava inclusive pena de morte. E Jesus sabia, demonstrou que sabia, que conhecia a situação da mulher. Ainda assim dialogou com ela, procurou passar a sua mensagem, passar os seus ensinamentos, não levando em conta em nenhum momento a condição religiosa, a nacionalidade, a fé daquela pessoa. Ou seja, Jesus mais uma vez enfatizando a necessidade de nós ultrapassarmos todas as barreiras morais, sociais, raciais, para nos unirmos em torno de um ideal, o ideal de paz, de fraternidade, o ideal de amor. Nós acreditávamos até bem pouco tempo na salvação, né, no céu, e evitando o inferno. Hoje nós sabemos, o Espiritismo nos ensina que nós estamos construindo um mundo melhor, que nós estamos construindo uma sociedade mais perfeita. Claro, está difícil exatamente porque nós estamos vivendo essa transição, este momento difícil. E um velho ditado que todos nós conhecemos diz que não dá para se fazer omelete sem quebrar os ovos. Pacificamente é praticamente impossível que isso aconteça. E essa convulsão que nós estamos vivenciando tem por objetivo nos levar a uma melhora que nós necessitamos para viver nesse mundo melhor. Nós acreditávamos, né, até bem pouco tempo, quando Jesus descreveu o julgamento, que
nesse dia glorioso, nesse dia fantástico, ele diria: você é joio, você é trigo, você é joio, você é trigo, usando as palavras que ele utilizou, né? Mas hoje nós percebemos que nós estávamos enganados. Não será preciso que Deus faça isso, não será preciso que Jesus faça isso, não será preciso que nenhum anjo, nenhum mensageiro de Deus venha nos apontar com o dedo e dizer o que nós somos. Nós estamos tendo a oportunidade sublime, histórica, de nos colocar como uma coisa ou outra, especialmente no país maravilhoso em que nós vivemos, e que nesse momento parece que a liberdade é absoluta, parece que as leis não imperam, parece que a anarquia governa. Mas aí está a importância da nossa conduta, porque é nesse momento que nós podemos exemplificar o que nós somos. Imaginemos a sociedade que nós queremos para nós. Quando nós vemos os países que estão melhores do que nós, especialmente na Europa, né? Onde aparentemente reina a paz, onde tudo é bonito, onde tudo é limpinho, onde não existem quase assaltos, não existe quase violência, embora exista em todos os lugares, nós dizemos: como seria bom viver num lugar desses. É comum as pessoas que vão para o exterior dizerem que não tem mais vontade de voltar para o Brasil, em função do que nós vivemos aqui. Mas a pergunta que nós temos que fazer: nós estamos preparados para viver nesses lugares? Nós estamos preparados? A nossa conduta é capaz de construir uma situação assim? Do jeito que nós estamos vivendo, nos comportando em sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa empresa, nós estamos contribuindo para viver num mundo assim? E note que eu estou dizendo um mundo imperfeito desses países. Será que nós estamos vivendo segundo esses princípios de Jesus para vivermos esse mundo melhor, um mundo de regeneração que nós esperamos, que nós estamos todos ansiando? É uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos diante da situação, né? Onde tudo nós podemos, e como nos disse o apóstolo Paulo certa vez, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu tenho que analisar aquilo que convém fazer, aquilo que convém a mim vivenciar, para que eu viva um mundo melhor. A parábola do bom samaritano não deixa dúvidas quanto a isso. Jesus demonstrou que não é a religião, não é a nacionalidade, não é a crença, não é a condição social, mas é aquele sentimento chamado amor, que resulta da conduta, que resulta do nosso jeito de viver, do nosso jeito de nos comportarmos diante dos nossos irmãos. Nós poderíamos citar muitas outras passagens, muitos outros textos na Bíblia, né, que nos falam desse aspecto da conduta, que nós infelizmente mudamos apenas para a fé, apenas para a oração, apenas para a vivência religiosa, que nos parecia suficiente, nos parecia importante. É importante sim, eu repito, né? Todas as religiões que pregam o bem, já disse o Dalai Lama, o Buda disse isso, que a boa religião é aquela que faz o homem melhor. Se não foi o Buda, me perdoe, mas foi um deles. Também não tem importância, porque não vai aqui questionar, né? Os direitos autorais da frase, mas foi dito com muita sabedoria: a boa religião é aquela que faz o homem melhor, aquela que é capaz de fazer com que o homem caminhe na direção certa, rumo ao progresso, rumo à evolução.
Porque nós fomos, segundo nos diz o Espiritismo, né, segundo nos ensina, criados simples e ignorantes para nos tornar perfeitos. Estamos muito longe da perfeição, sem dúvida nenhuma, mas já caminhamos bastante, já não somos mais aqueles seres primitivos que matávamos por prazer, matávamos por diversão. A guerra era o esporte preferido, abater o inimigo era uma glória. Nós hoje já sabemos que não devemos fazer isso, e a humanidade se conscientiza cada vez mais de que devemos nos afastar dessa conduta. E nós vemos particularmente na Europa hoje, a Europa ocidental, né, que viveu tantas guerras em um curto espaço de tempo, guerras fratricidas que mataram milhões de pessoas, hoje procurando viver harmoniosamente, conscientes de que a paz é melhor, conscientes de que a paz é capaz de propiciar o progresso, é capaz de propiciar a evolução, é capaz de propiciar o bem-estar que todos nós almejamos, enquanto que a guerra traz desarmonias. E nós estamos falando de guerra, mas podemos falar também do nosso comportamento com os nossos semelhantes. Se analisarmos os problemas que nós temos em casa, os problemas que nós temos com os vizinhos, veremos que muitas vezes decorrem de condutas tão simples, de condutas tão pequenas, tão banais, que poderiam perfeitamente ser evitadas e nós poderíamos viver mais felizes. Quantos casais se desarmonizam apenas por não concordar com uma opinião, e uma discussão chega às vezes às vias de fato, e no fim, se forem questionar e perguntar por que é que nós discutimos, e não saberão dizer onde começou a discussão, como foi que começou e por que que começou. É bom que nós vigiemos a nossa conduta, vigiemos os nossos pensamentos, vigiemos os nossos atos, para que nós possamos contribuir positivamente, harmoniosamente para a construção desse mundo melhor. Jesus, quando dava os seus ensinamentos, eu repito, ele não falava para aquele momento, ele falava para a posteridade, ele falava para todos os tempos, ele falava para nós, ele falava olhando para os nossos olhos. Quando ele disse lá da cruz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, eles diziam para nós isso, eles diziam de nós, mas eles aprenderão. E aprender é colocar em prática, aprender é vivenciar. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a nós mesmos, não mais o próximo, mas entendendo por próximo todo aquele que diante de nós aparece necessitado, não apenas de bens materiais, mas necessitado de ser ouvido, necessitado de ouvir palavras amigas, necessitado de uma orientação para que possa se conduzir bem, mas também necessitado de amparo, de apoio, de socorro. Porque só assim nós estaremos aptos a responder para Jesus quando for dito: tive fome e me destes de comer, sede e me destes de beber, nu e me vestistes, doente fostes me ver, preso me visitastes. E Jesus poderá nos dizer: quando fizestes isso a esses seus irmãos pequeninos, foi a mim, foi para mim que fizestes. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver mais essa noite. Graças a Deus.